Olá, tudo bem? Vocês devem estar estranhando, principalmente aqueles que nos acompanham pelo Facebook da rádio. Estão percebendo algo diferente aqui. Um outro cenário, um outro estúdio. Você parece que está achando que está na rádio errado, mas não é nada disso. Você está sintonizado aqui na Rádio Vibe Mundial. E aproveitando essa grande programação. O estúdio é outro, o cenário é outro. Sejam todos bem-vindos à nossa Jade Odontologia. Eu sou o Dr. Ricardo Gabriel e ao meu lado está minha esposa, a doutora Márcia Ferraz. E para quem não nos conhece, nós somos dentistas, especialistas em prótese dentária, estética, dentística restauradora, endodontia, cirurgia e implantodontia. E somos proprietários da Clínica Jade Odontologia. E é daqui que estamos hoje fazendo esse programa. Já estamos na rádio há 9 anos. Parece muita especialidade que eu disse até agora. E é. Mas tudo isso vem de 30 anos de odontologia, 30 anos de estudo, 30 anos de vida clínica e de experiência. Trabalhamos bastante até chegar até aqui. Estamos bem instalados, bem equipados, contamos com vários equipamentos que nos auxiliam para um diagnóstico que nos seguro e preciso. Contamos com microscópio eletrônico para tratamento de canal e diagnóstico. Raio-X digital, onde obtemos a imagem em 2 segundos sem radiação secundária. Motores para tratamento de canal automatizado para um tratamento mais rápido, seguro e preciso. Contamos com suporte de oxigênio para cirurgias e centrífuga para cirurgia de enxerto autógeno. Quero agradecer desde já ao André, nosso operador de som da rádio, por viabilizar tudo isso aqui. Todos esses equipamentos, câmeras, microfones. Sem ele, isso seria impossível. Agradecer à Rádio Vibe Mundial por permitir que fizéssemos o programa daqui, da nossa clínica. Esses próximos programas serão feitos desse formato. Eu faço um convite a vocês que nos acompanhem por aqui e no YouTube. O YouTube é... Olá, pessoal. O YouTube é o Jade Odontologia. Primeiramente, também queria agradecer a todos por participarem conosco nesse programa, né, nesse novo formato, como o Gabriel falou. E a gente tem muito assunto, muita conversa pela frente. Optamos por fazer nesse formato, porque chegando ao final do ano, a demanda aqui no consultório é cada vez maior. Então, acabamos ficando aqui o dia inteiro, né, o tempo integral, para poder proporcionar aos nossos pacientes um atendimento de qualidade. Nós estamos aqui de segunda a sábado, né, o nosso horário a gente começa às 9 horas da manhã, vamos até o último paciente, até o último freguês. Isso de segunda a sexta. E aos sábados a gente vai até às 2 horas da tarde. Como disse, para quem não nos conhece, estamos na rádio há 9 anos e temos 2 programas semanais agora. O Implante um Novo Sorriso com a doutora Márcia Ferraz, às segundas-feiras às 10h30 e às sextas-feiras às 16 horas. Esse é um novo programa, um novo horário que nós conseguimos. Faço o convite a todos para que nos prestigie também nesse horário. Siga o nosso programa, nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, na TV Jade, no site. No final do programa, vamos passar todos esses detalhes. Todos os detalhes para todos os ouvintes, a gente passa para vocês nos acompanharem. É isso aí. Pega um papel e uma caneta para não perder isso. Confira agora o que preparamos para você hoje. Como disse, somos dentistas há 30 anos. Bastante tempo mesmo. Pegamos o início da nova era da odontologia, a era dos EPIs. É isso mesmo. No passado, não muito distante, o passado recente, o dentista não usava luvas, não usava máscara, não tinha agulha descartável e a odontologia era muito mutiladora. E isso é verdade, é real. Para todo diagnóstico, o tratamento era a exodontia, na maioria das vezes, a extração. Independente da idade do paciente, da sua condição socioeconômica, da condição do dente, a maioria terminava em extração. Quem nunca pensou, quando foi repor um dente hoje no dentista, pensou dessa forma: se fosse hoje, esse dente não teria perdido. Nossa, quantas e quantas vezes o paciente não chegou aqui no consultório e disse para nós: o dentista na época não me deu outra opção, era o que tinha para fazer. O dente doía muito e ele disse que somente extraindo para resolver. Quantos nos disseram isso? Acho que hoje, pelo menos uns 2.
Mas, graças a Deus, isso ficou lá para trás. Hoje, aqui contamos com essa experiência desses 30 anos e da tecnologia ao nosso alcance. Uma outra coisa, para quem nos conhece, quem já esteve aqui, que são nossos pacientes, trabalhamos juntos. É isso mesmo, estamos juntos nos diagnósticos e nos tratamentos. O que traz para o paciente uma maior segurança, pois ele está sendo atendido por uma equipe de dentistas. Equipe de 2, mas uma equipe de dentistas. De dentistas da mesma escola, da mesma formação e com a mesma experiência. E por sermos casados, vivemos odontologia 24 horas por dia. Tanto eu quanto a doutora Márcia contamos com um auxiliar de luxo. Eu auxilio ela e ela me auxilia durante os nossos procedimentos. Como disse, somos dentistas dessa nova era e essa nova odontologia mudou, graças a Deus. E nós tivemos que nos atualizar, tivemos que estudar, para hoje dizermos que cuidamos de dente, e que não cuidamos de dente, e sim de gente. Pessoas de todas as idades, de todas as dificuldades, pessoas saudáveis e pessoas com comorbidades. E podemos dizer com bastante propriedade que estamos preparados para atender pacientes com todos os tipos de dificuldades e de comorbidades. Hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes cardiopatas, pacientes com AVE, AVC, paciente combo, ou seja, com todas as comorbidades. Fazemos isso com total segurança para nós e principalmente para o paciente. Nos cercamos com uma bela anamnese, o que a gente considera, o que a gente chama de uma anamnese blindada. Solicitamos exames complementares, laboratoriais e sabemos interpretá-los. Estamos capacitados e habilitados para atender qualquer intercorrência aqui na clínica. Temos medicamentos, equipamentos de urgência, suporte de oxigênio e tudo isso, se for preciso, usaremos. Eu disse aqui que sobre atendimento em pacientes com comorbidades do tipo hipertensos, cardiopatas, diabéticos, pacientes renais crônicos, pacientes com doenças autoimunes, pacientes transplantados. Todos esses que eu citei requerem um cuidado especial em caso de procedimentos mais invasivos. E aí, quais são esses procedimentos que a gente considera os procedimentos mais invasivos? Extrações, cirurgias parodônticas, implantes, enxertos ósseos, biópsia, cirurgias periodontais, todos esses procedimentos que a gente diz invasivos são aqueles procedimentos que acabam tendo contato maior com sangue, com fluidos. Dentista pode e deve prescrever sempre que for necessário. A gente tem na odontologia alguns medicamentos de uso, medicamentos bem comuns, basicamente os antibióticos. E nesse caso devemos conhecer todos os antibióticos. Para caso do paciente ser alérgico a um determinado antibiótico, os anti-inflamatórios, saber qual, quando e quanto prescrever. Atentar para os pacientes portadores de alguma comorbidade, como diabetes, mellitus, renais crônicos. Cuidados com os pacientes que fazem uso contínuo de anti-inflamatório, esses pacientes que têm algum problema renal. Transplantados, gestantes. Gestantes até pouco tempo atrás era uma complicação atender, um tabu atender. Hoje atendemos as gestantes com total segurança. Até hoje muitos dos pacientes ainda se confundem achando que a gestante não pode ir ao consultório, não pode fazer o atendimento, o que é completamente errôneo esse pensamento. Assim como ela faz o pré-natal, ela precisa fazer o pré-natal odontológico e assim, bem como cuidar da sua saúde bucal durante a gravidez. Sim, a gestante está incluída nesse pacote que eu falei, mas não porque a gestante não é doente, a gestante está em um estado só. Fazemos assim também bastante uso de analgésicos, medicamentos para controle de ansiedade, hoje tão comum na nossa clínica. Esses medicamentos para controle de ansiedade, para acalmar os pacientes mais ansiosos e principalmente potencializar o nosso anestésico. E os antihistamínicos para o caso de alguma emergência. Como podemos ver, a odontologia vai muito mais além do que obturar ou extrair um dente. Vai além de conhecer o nosso paciente, da sua urgência, da sua necessidade, da sua expectativa de atendê-lo de forma mais humanizada e, claro, com total segurança. Abro aqui um parênteses
para falar sobre automedicação. A gente sempre, nos programas, a gente sempre cita esse termo automedicação. É comum, e bastante comum mesmo, o paciente chegar no consultório morrendo de dor. E quando perguntamos se ele tomou algum medicamento, ele nos diz: doutor, tomei amoxicilina. Ele até fez a posologia correta, tomou de 8 em 8 horas, até fez a posologia correta, porém errou no medicamento. Não tome nenhum medicamento sem a orientação do seu dentista ou do seu médico. Você pode estar tomando o medicamento errado, que além de não resolver o seu problema, ele pode estar comprometendo algum órgão seu. Sobre os antibióticos, na odontologia nós usamos em 2 situações: na terapia antibiótica e na profilaxia antibiótica. E o que é a terapia antibiótica e profilaxia antibiótica? Quando dizemos terapia antibiótica, estamos nos referindo à terapia corretiva ou aquela curativa. No caso, quando a doença já está instalada, quando a infecção bacteriana já está formada. E quando dizemos profilaxia antibiótica, é quando não desejamos que a doença se instale, ou seja, quando o paciente vai passar por um determinado procedimento e ele possui alguma comorbidade, geralmente, e que facilitaria que uma doença se instalasse. Aí você pode me perguntar: doutor Gabriel, já que um medicamento é para prevenir que a doença se instale e o outro é para corrigir a doença, por que você não dá em todas as situações o medicamento? Eu não dou medicamento sempre, eu só dou medicamento porque eu sigo alguns critérios terapêuticos. E existe indicação para todo tipo de medicamento e existe posologia para isso. E é sobre isso que nós estamos falando no programa. Esse tema de hoje surgiu de uma dúvida de um paciente aqui na clínica que perguntou por que eu não dava antibiótico para ele. Eu não dei porque era um paciente jovem, saudável, sem placa bacteriana e sem comorbidade. E tem também a dúvida do paciente que quando eu faço a profilaxia e tem um protocolo dessa profilaxia, ele pergunta: doutor, mas precisa de tudo isso? Quero deixar bem claro que todos esses cuidados que a gente pratica aqui são protocolos da American Heart Association. Não fui eu quem criou. E se é muito ou pouco, ou se precisa ser usado ou não, é tudo amparado por estudos científicos e não prescritos de forma aleatória. E por que a gente faz isso e em que condições a gente prescreve? A nossa boca, existe uma coisa que a gente chama de flora bacteriana. Existem milhões de bactérias, um número absurdo de bactérias. Bactérias boas e micro-organismos nocivos, presentes na língua, na gengiva e na placa bacteriana. Prontos para entrar na nossa corrente sanguínea e, em alguns casos, causar o que chamamos de bacteremia. E eles entram com certa facilidade em situações simples, quando nos escovamos os dentes, quando nos alimentamos, quando passamos o fio dental, quando temos uma raiz residual, quando extraímos um dente, quando fazemos um implante, ou seja, sempre que ocorrer algum evento e onde envolver sangue, é ali o caminho para as bactérias se instalarem na corrente sanguínea e fazer esse processo que eu chamei de bacteremia, podendo levar, no caso de uma sepse, e a óbito. Ou seja, o simples fato de termos em nossa boca placa bacteriana, tártaro, corremos esse risco. Por isso a importância de fazer uma correta higienização e visitas regulares ao dentista para controle de placa. Não precisa ser um procedimento invasivo. Eu disse agora há pouco que só o fato de você passar o fio dental e ter aquele sangramento gengival já é uma porta de entrada para essa bactéria. E o que muita gente não liga, né? A minha gengiva sangra, doutor, mas é normal, é assim que o paciente chega falando, né? E eu estou com medo de passar a escova, porque a gengiva continua sangrando. Ou eu não passo mais o fio dental porque minha gengiva sangra. Então, são questões que a gente precisa esclarecer para vocês, pacientes. Certo. E aí, quando que eu uso esse antibiótico de uma forma curativa? Eu disse que a forma curativa é quando a doença já está instalada. No caso daquele paciente que apresenta febre, e se ele apresentar febre, temos que tomar bastante cuidado, porque é sinal que a infecção deixou de ser local. Ela agora está de uma forma sistêmica. Isso é um sinal importantíssimo. Se ele apresenta algum desses sinais característicos de infecção, como mal-estar, fadiga, cansaço, prostração, linfadenopatia, aqueles gânglios
no pescoço, fraqueza, tontura rápida, esse é um quadro, uma indicação de que eu devo usar o antibiótico. Se caso o paciente apresenta esses dois quadros, daqueles sinais, mal-estar, fadiga, cansaço, linfadenopatia e febre, o risco é maior. Eu tenho que tomar esses dois quadros juntos, eu estou correndo o risco do paciente estar passando por um sinal de septicemia. Trismo. Normalmente, quando a infecção ocupa os espaços intermandibulares, o paciente tem dificuldade para abrir a boca, dificuldade para fechar a boca. Então, esse é o risco grande de quando atinge a parte sublingual, correr um edema e parada respiratória. Eu falei, então, essa foi a resposta que eu dei para o paciente. O paciente, eu não prescrevi o medicamento, porque o paciente não apresenta nenhum quadro, né? Os medicamentos, principalmente os antibióticos, a gente não dá de forma aleatória, não dá de forma indiscriminada. A gente dá somente com a necessidade. Aliás, todo medicamento deve ser usado só de acordo com a necessidade. Por isso, da orientação do médico e do dentista. Em que casos que eu prescrevo a profilaxia antibiótica? Tem um caso comum no nosso dia a dia aqui no consultório, são nas cirurgias de implante. Que é o nosso dia a dia aqui, né? Exatamente. Cirurgias de implante, cirurgias de terceiros molares. Essas cirurgias que são de média complexidade, né, ou cirurgias mais difíceis, cirurgias que podem levar a uma demora maior, existe um risco de um sangramento maior, a gente sempre prescreve, faz uso dessa profilaxia antibiótica. Independente, nós particularmente, independente do paciente ser um paciente jovem, saudável, sem risco de bactéria. Aliás, se ele vai fazer uma cirurgia de implante, se ele vai fazer uma cirurgia de terceiro molar, que é o dente do siso, que é o dente do siso, ele obviamente ele não tem uma placa bacteriana. A gente faz primeiro a profilaxia, faz aquilo que chamamos de faxina bucal, para então colocar esse paciente em cirurgia. E nos pacientes, esse é o caso bem protocolo. Vai fazer o implante, a gente prescreve aquela medicação, 2 gramas de amoxicilina, 4 miligramas de um anti-inflamatório, a gente usa o corticoide e põe o paciente para a cirurgia. Terminou a cirurgia, a gente faz o desmame, reduz essa carga antibiótica e deixa o antibiótico como terapêutica, de manutenção. O protocolo cirúrgico determina que a gente fique pelo menos a 2 dias após desaparecer os sintomas de que fez com que eu ministrasse esse medicamento. Mas, por segurança, a gente deixa de 5 a 7 dias o antibiótico. E é o que tem dado resultado. E o paciente tem bastante dúvida quando chega, né? E fala, nossa, mas eu preciso tomar tudo isso, por que eu preciso tomar antibiótico? Por isso que a gente trouxe esses sistemas para vocês, porque é sempre a dúvida diária aqui, por que eu preciso tomar, e depois, por que eu preciso continuar tomando? Doutor, me afeta o estômago, me afeta o intestino, e a gente tem como proteger tudo isso, mas a necessidade, o porquê de tomar, o quão é importante tomar, isso que é importante os pacientes saberem. E utilizamos isso durante esses 25 anos, faz 25 anos que eu fiz o meu primeiro implante, e é um protocolo que tem desde a minha aula no curso de formação para implante, e é o protocolo que a gente adota até hoje e é aceito no mundo inteiro dessa forma. E em outros casos que eu prescrevo a profilaxia antibiótica, é naqueles pacientes que são pacientes que têm cardiopatias. Todas as cardiopatias, doutor, não são todas as cardiopatias que a gente prescreve. Principalmente aqueles pacientes que são portadores de válvula cardíaca, pacientes que têm alguma prótese, paciente que tem stent, paciente revascularizado, eu não tenho essa necessidade, ele não tem a doença, o que a gente diz, não tem mais a doença instalada. Pacientes oncológicos, pacientes que são oncológicos, que fazem tratamentos quimioterápicos, esses pacientes, a gente avalia a necessidade da profilaxia antibiótica se ele está num quadro de imunodepressão.
Então, a gente leva todos esses fatores em consideração. Pacientes imunodeprimidos, pacientes transplantados, que fazem uso contínuo de medicação, pacientes que usam constantemente corticosteroides, pacientes que têm anemia profunda, doença autoimune, diabético descompensado. Então, são pacientes que correm o risco, que podem desenvolver alguma doença. Esses pacientes, a gente faz essa cobertura antibiótica para ficar tranquilo. Pacientes soropositivos, HIV positivos, são pacientes que devem ter algum cuidado. Paciente positivo, mas não tem a doença, não tem a doença instalada, não está doente, ou seja, não está com a AIDS derrubando a imunidade dele, são pacientes normais que a gente faz o tratamento de forma tranquila. Eu falei pacientes descompensados, eu faço profilaxia. Pacientes diabéticos compensados são aqueles pacientes que eu trato de forma natural. Para nós é um paciente normal. E é por isso, né, que a gente fala da não automedicação, porque você tem uma comorbidade, algo assim, e você está tomando um remédio já de uso contínuo que atrapalha no seu tratamento e toma de forma errada esse medicamento. Ou seja, a gente faz essa avaliação criteriosa e leva em consideração o imunocomprometimento do paciente. A gente busca auxílio de alguns exames laboratoriais complementares e faz, é nosso protocolo aqui na clínica, exames do tipo hemograma, que a gente acaba rotineiramente pedindo. E pacientes que são diabéticos totalmente descompensados, normalmente esse hemograma é um hemograma bem complicado, apresenta neutropenia, então ele tem um risco muito grande de desenvolver uma infecção. Então a gente deve e protege esse paciente. O programa está chegando no final. Está quase chegando no final, é bastante informação, mas ainda falando um pouquinho só, né, dessa parte de medicação, né, Gabriel? O paciente diabético até, a gente vem trazendo num outro programa aqui, mas é o paciente que às vezes tem 200 de diabetes, já toma medicação, não sabe se pode fazer implante. O exame de sangue traz bastante informação a respeito disso, né? Eu não sei se eu posso falar aqui, mas eu tenho alguns padrões mesmo que eu sigo. Paciente que diabético, que está com a glicemia em torno dos seus 250, é um paciente que eu considero normal, é um paciente que eu faço algum procedimento. Paciente diabético 300 até 400 é um paciente de risco. Eu limito alguns procedimentos que eu faço. Procedimentos urgentes, de emergência, isso não tem como. A gente vai trazer um programa para vocês só de diabetes, muito importante, porque até mesmo a glicemia altera. Quando o paciente chega aqui, está prestes a fazer o procedimento, um implante, já fica nervoso, já fica estressado. E é comum tudo sair dos eixos. A pressão arterial, a diabetes. Né? Por isso que o paciente chega aqui, paciente diabético, vai passar para o procedimento invasivo, a gente colhe a glicemia e avalia o risco do paciente. Se o paciente estiver com a glicemia baixinha, a gente dá um refrigerante, dá um suco para ele voltar, para poder fazer uma cirurgia de forma tranquila. É isso. A gente deixa um programa inteirinho para vocês sobre diabetes em breve. Agora eu vou terminar o programa. Muito obrigada, Gabriel, por tanta informação. Espero que vocês tenham gostado. Nós somos da Jade Odontologia. Eu vou passar aqui os nossos telefones. 3895-7572. Então, 3895-7572. Ou pelo WhatsApp, 97075-2314. Nós estamos em todas as redes sociais. É só conectar Jade Odontologia no Facebook, no Instagram, no nosso canal do YouTube. E vocês sigam a gente para conhecer um pouquinho mais. Acompanhe o programa. Acompanhe o programa. Vai lá no YouTube, Jade Odontologia. Jade Odontologia. Gente, um prazer e uma ótima semana a todos. É isso aí, fique com Deus.